Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, aqui no meu cantinho aqui onde eu assisto os jogos. Olha os remendos ali, tem que arrumar aquilo ali. Vou buscar a televisão hoje. Ontem consegui até o dinheiro com a vitória do Vasco, a virada do Palmeiras. Consegui até o dinheiro de pagar o conserto da TV. R$ 550. Ô, dedada que custou caro, viu? Lá ele. Vamos falar de Vasco, vou bater um papo daqui mesmo. Tô tomando um cafezinho aqui, ó. Espetinho novo sabor. Esse logo aqui foi eu que fiz. Quando foi feita essa caneca aqui, eu tinha 7 anos de espetinho. Tem 12 anos que a gente tem um espetinho que a gente faz para quem revende, né? Já teve muito funcionário, já teve loja. Hoje é uma coisa mais modesta, é feito, é caseiro, atende menos cliente. E é importante, né, que tipo, tem gente que fala assim, pô, você tá ganhando dinheiro com canal, com internet, pra que trabalhar, né? Pra que trabalho? Pra que ter um trabalho, né? Cara, a internet é assim, a gente não sabe, do jeito que veio na pandemia, quando teve o lockdown, parou o comércio, a gente em casa, não tinha nada a fazer, eu comecei a gravar vídeo ali com o meu filho no quarto, e depois o canal explodiu, e do mesmo jeito que veio, pode ir, cara. Então, assim, eu não confio em internet, né? Não posso confiar, programar minha vida baseado em canal de YouTube, né? Então tem que continuar investindo, trabalhando para poder né, ter uma garantia. Tem filho para criar, 6 filhos para criar, não é fácil não. Então vamos falar de Vasco, vitória importante ontem, né? Tô aqui tomando um café animado, vendo as notícias. E antes de pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado. Hoje é dia do hype, hein? Ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço. O hype é aqui, ó, você, em vez de entrar no comentário, você passa pro lado, vai lá e hypa, porque aí o YouTube entende que a galera aqui, ela gosta do canal. O Vasco venceu ontem, né, cara? Vitória importante. Eu estava aqui pensando, até antes de falar dessa vitória do Vasco, o quão importante vai ser agora com esse novo calendário do futebol brasileiro, porque a gente vai ter um novo calendário, né? O Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Então é muito importante uma reta final de temporada em viés de alto. Você imaginar, os times que terminarem bem em dezembro, que eu acho que vai ter um recesso ali de 1 ou 2 semanas no máximo, porque as férias vão dar no meio do ano, como foi dado esse ano, né, no Mundial de Clubes, vai ter a Copa do Mundo e eles vão ter, são 5 semanas de férias. Então, assim, acho que vai ser pouquíssimo o tempo de recesso, porque tem que voltar já tem que emendar com uma pré-temporada. Então, assim, uma mini pré-temporada. Acho que deve dar uma semana de folga, uma semana para voltar aos trabalhos e já emendar. Então, vai ser importante para os times que terminarem bem, né, como eu falei, né, no viés de alta, porque se você termina o Campeonato Brasileiro bem, ou a temporada bem, você tem a Copa do Brasil em dezembro, né, se você termina bem, você tem tudo para começar bem. Você não vai ter que fazer mudanças estruturais, você não vai, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Santos estão brigando para não cair para a segunda divisão. Vamos supor que esses times briguem até a última rodada do Campeonato Brasileiro para não cair, e não caiam. Só que terminando mal, vai rodar treinador, vai ser questionado diretor, um monte de jogador vai estar indo embora, vão ser cobradas novas contratações. Você imagina esse turbilhão de coisa para um time que termina mal a temporada em dezembro, todas essas mudanças para um campeonato que já reinicia em janeiro. Então é muito importante a gente respirar, a gente conseguir a pontuação logo para não brigar até a última rodada, para depois aí já ir resolvendo o problema de contratos. Por exemplo, o Puma, o contrato dele vence em dezembro, né? Então tem jogadores aí que o contrato vence em dezembro, aí vai renovar, não vai, venda de jogadores, o Ryan é provável que o Ryan não vai ficar no Vasco. Então a gente vai ter que se adaptar a um novo calendário a uma nova realidade no futebol brasileiro. E os times que terminarem esse final de temporada bem,
sem ter que fazer muitas mudanças estruturais, sem ter que demitir técnico, sem ter que rodar diretor, sem ter que ir atrás de um novo elenco, esses times têm tudo para começar um Campeonato Brasileiro em janeiro já bem também, que vai emendar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Eu estava aqui imaginando, né, que tem todas essas nuances aí para a gente organizar, tudo isso para a gente organizar até dezembro, porque janeiro a gente já tem Campeonato Brasileiro. Acaba em dezembro, janeiro a gente já tem Campeonato Brasileiro. Então, é uma nova realidade. Eu estava aqui pensando, muitos times vão ficar pelo caminho porque não vão se adaptar a essa nova realidade, principalmente nos primeiros anos. O time que entrar com dificuldade no Campeonato Brasileiro e não se adaptar vai ter muita dificuldade ao longo da temporada. Não é só o Campeonato Brasileiro. Depois vem tem um estadual juntos, depois vem Copa do Brasil, quem for jogar Sul-Americana, Libertadores. Tomara que o Vasco esteja na Libertadores, né? A gente pode até pintar aí no Campeonato Brasileiro, pode pintar vaga no G8, por exemplo. Os times que estão à frente do Vasco, o Vasco pode conseguir essa vaga através da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil está na Libertadores. Se não for, vamos lá, o Cruzeiro ou o Fluminense campeão da Libertadores, já abre uma vaga campeão da Copa do Brasil, já abre uma vaga no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, se o Vasco, que hoje é 10º, quantos pontos? Acho que 3 pontos atrás do São Paulo. A correção aqui, tá? O Vasco é 11º com 33 pontos, o São Paulo é 8º com 38, são 5 pontos de diferença. Só que a gente encara o São Paulo, tá? Um confronto direto em São Januário, a gente ganhou de São Paulo no Morumbi, né? Então, se ganhar de São Paulo, você encurta essa distância ali. Então, dá pra, além de que, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, abre outra vaga aí via Campeonato Brasileiro. Então, assim, claro que nossa briga ainda é para não cair, para se afastar dali da zona da confusão. Só que o time que consegue performar em reta final, o Corinthians brigou para não cair e no final teve uma sequência de vitórias e foi para a Libertadores. A gente pode ter um ano de 2026, como eu falei, num viés de alta, reformando São Januário, disputando Libertadores e quem sabe vindo de um título de Copa do Brasil. Ei, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Enfim, vamos lá. Vamos falar aqui, eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz e ele fala sobre essa oscilação do Vasco. Tipo assim, o Vasco quando joga contra adversários que a gente acha que vai ser goleado, humilhado, que vai perder, os times que estão no G6, no G4, conseguem performar, conseguem ter um nível de atenção, né? Um jogo muito melhor do que quando vai pegar adversários na briga contra o rebaixamento. E o Diniz concordou, tá? O Diniz fala que realmente isso tem acontecido, que o Vitória era um adversário direto do Vasco, é o nosso campeonato, e que o Vasco oscila nesses jogos aí. Inclusive foi falado sobre o jogo do primeiro tempo. De novo ele falou que o Vasco jogou mal no primeiro tempo e no segundo tempo voltou com outra atitude, igual ele falou no jogo passado. E o que foi que aconteceu no jogo passado? Ele tirou o Nuno e o Verratti e o time melhorou no segundo tempo, com a entrada de atacantes de velocidade. Nesse jogo a mesma coisa, ele tira o Verratti e agora tira o Puma e o time melhorou ofensivamente. Por quê? Porque você passa a ter um jogador de dinâmica, velocidade. O Verratti, coitado. Eu falo coitado porque o cara ainda é aí o artilheiro do Brasil na temporada. Agora é terceiro artilheiro no Campeonato Brasileiro. Tem 8 jogos que não faz gol, né? Acho que o esquema, o jeito do Fernando Diniz jogar não favorece o jogador de área. Não favorece. Tem que ser jogador de mobilidade. Por isso que quando o Andrés Gomes entra, o time melhora. O David entra, o time melhora. E com o Verratti no primeiro tempo são sofríveis. Então ele vai falar aí sobre essa situação da gente encarar times que estão na parte baixa da tabela e oscilar e jogar mal e jogar bem contra times que estão melhores no Campeonato Brasileiro. Falando em Verratti, tem um jogador que seria o substituto imediato do Verratti hoje no elenco. É o GB, que é um moleque da base, jogador de presença de área, bom na bola aérea. Aí o Diniz foi perguntado sobre o GB, vai rasgar elogios ao jogador, dizer que ele chuta com a esquerda, com a direita, se posiciona bem, jogador de porte físico e que é um jogador que tem um futuro promissor, tá? Assim como o Ryan, que ele pegou aí, adotou para criar, e tá sendo elogiado pra caramba. Você vai ver mídia esportiva, só dá Ryan agora, só dá Ryan. O moleque tá numa fase excepcional, vai ser aí disparada a maior venda do Vasco da história. É uma grana que vai ajudar demais. Você já tem a grana do name rights, que vai entrar,
para poder ajudar no caixa do clube, que é a venda do nome da fachada para a Crefisa. É mais de 500, 600 milhões de reais. Você já tem a grana do potencial construtivo, e tem venda também, grana de venda também, tá? Porque o Ryan não vai ser vendido barato não, vai ser ali cerca de 200 milhões de reais aí para sair, ainda deixando uma parte com o Vasco. É muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Então o GB é mais uma promessa que o Diniz vê aí com bons olhos, um jogador que tem bastante. Um assunto polêmico, né? Um assunto que divide opiniões. Ontem, por exemplo, quando eu falei do Léo Jardim, a saída de bola do Léo Jardim, que é horrorosa, a gente faz críticas ao Léo Jardim, claro, é um goleiro que classificou o Vasco na Copa do Brasil em cobrança de pênalti, só que lembrar que não é sozinho não, tá? Se os jogadores do Vasco não batem o pênalti e acertam, convergem, não adianta você ter um goleiro que pega pênalti. Então acho que não é só o Léo Jardim que é o herói. O jogador que pega a bola, vai lá e faz os pênaltis, como o Robert Renan bateu, o Matheus França bateu, todos que bateram fizeram gols. E olha que não tinha Coutinho, o Vasco estava todo desfalcado no último jogo contra o Botafogo, que a gente classificou nos pênaltis. Então, assim, quando você vai criticar, tem um comentário como eu recebi, que eu até fixei no vídeo de ontem, o cara falando, ingratidão é o pior dos sentimentos, a gente tem que ser grato ao Léo Jardim pelo que ele fez pelo Vasco. Meu amigo, a gente está falando de uma relação de trabalho, tá? Empregador e empregado. O Léo Jardim recebe R$1 milhão por mês, ele não faz favores ao Vasco. Tá? O que ele está fazendo é para a carreira dele. O empresário dele botou uma faca no pescoço do Vasco para obrigar o Vasco a renovar esse contrato pagando R$1 milhão, ou ia meter o pé. E olha que tinha uma cláusula que obrigava ele a ficar no Vasco. Mesmo assim, fizeram chantagem. Então, critico para canais vagabundos aí, depois ficar fazendo vídeo falando de mim que ele critica o Ryan, ele falou mal do Ryan, agora elogia o Ryan. Lógico, falei, quando o Ryan estava nessa transição, ele errava muito. O Ryan passou a jogar com o Fernando Diniz, agora tá jogando, elogio. Eu não tenho amarra nenhuma com jogador, com gestor, com político, com torcida organizada, nada, absolutamente nada. Então eu critico quando tem que ser criticado. Esse negócio de relação, tem que ter gratidão, ele classificou a gente, eu tenho gratidão que deu título pra gente, esse eu tenho gratidão, apesar de também terem recebido para isso e terem se beneficiado de ter conquistado esses títulos também. Mas esses ficam marcados para a história porque esses conquistaram grandes títulos, como Libertadores, Mercosul, Campeonato Brasileiro, então Copa do Brasil. Aí sim, beleza, dá para você botar nessa prateleira da gratidão e respeito e admiração. Agora o cara que não ganhou nada, recebe R$1 milhão por mês, eu não posso criticar porque classificou a gente na Copa do Brasil? Aqui não, filho. Aqui não. Muito mal na saída de bola, vou criticar sim, falo. Antes fazia diferença debaixo do gol, altas defesas difíceis do Léo Jardim, que era o cara que salvava o Vasco. Me cita uma grande defesa do Léo Jardim nos últimos jogos do Vasco. Uma pra você falar assim, ele salvou o Vasco. Não tem, cara, não tem. E a saída de bola dele é das piores que tem no Campeonato Brasileiro. Critico, recebe R$1 milhão por mês, não tá fazendo favor. O empresário dele não é uma pessoa muito boa. Se tiver uma oportunidade, vai meter o pé. Só ficou por quê? Porque trouxeram o Thiago Mendes, que é do empresário dele, porque quase dobraram o salário dele, aumentaram o tempo de contrato, então tem a relação de trabalho, de empregador e empregado, existe cobrança. O policial é cobrado, o médico é cobrado, o professor é cobrado. Por que o jogador que ganha R$1 milhão não pode ser cobrado? Que vem os baba-ovo de jogador que nunca conquistou nada pelo Vasco. Olha, ingratidão é o pior dos sentimentos. A gente não pode deixar de ser grato ao Léo Jardim. O que o Léo Jardim ganhou pra gente, cara? Classificou a gente... Que classificou a gente, isso é um nível de carência muito grande, né? Porque a gente classificou na Copa do Brasil, virou ídolo agora. Então não existe isso, tá? E o Diniz foi perguntado na entrevista, na coletiva, porque a torcida vaiou, lá o link falou, a torcida vaiou o Léo Jardim pela primeira vez, e aí o Diniz falou, opa, então ele chegou no Vasco, porque até admiro ele com esse tempo todo, a primeira vez está sendo vaiado no Vasco. É um jogador que tem crédito, mas tem que ser cobrado também, tem que sentir a cobrança, se falhou, ou ele até confirma que ele falhou, e aí fala, tem crédito, mas
a cobrança tem que ser para todos. Agora vamos falar da choradeira, né? Que os gestores, o presidente do Vitória, teve o diretor de futebol também, o Jair Ventura, o técnico do Vitória, no pós-jogo foi dizer que foi roubado, que ajudaram o Vasco, que o Vasco não precisa disso, né? Questionam a expulsão do jogador do Vitória, que eu acho que o jogador do Vitória foi cabaço. O juiz ali foi rígido demais, podia ter, na hora ali, dentro da área, só conversado, sabia que o cara tinha amarelo, um empurrou o outro, só que ele pega, mete o peito, a mão nos peitos do PH e derruba o PH no chão. Então, quer dizer, o jogador foi cabaço. Eu falei isso contra o Bahia, que o David entra e, mais uma vez, cai na pilha do pilantra do Gilberto, e aí mete a mão, que o Gilberto empurra ele, sorte que não pega no rosto, de novo, e o Gilberto cai e bota a mão na cara, fazendo de conta que tinha tomado um tapa na cara, então, tomou um amarelo, né? Então, quer dizer, o David foi cabaço, ele correu o risco ali. Eu não passo pano. Ali, o David correu o risco, podia ter sido expulso. A mesma coisa ontem o jogador do Vitória. Ele, quando foi pênalti, e foi pênalti, não sei porque estão chorando até agora, a bola bate no braço aberto e o juiz vai pro VAR, o cara, só porque tá com a braçadeira de capitão, entra na frente do juiz e bota a mão na cara do juiz. Assim, ó. Aí tomou amarelo. Justíssimo amarelo. Justíssimo. Agora, o amarelo que ele dá um empurrão no peito do PH, ali tá no limite, né? Cumpriu a regra, cumpriu, dava para ter levado numa conversa e não ter expulsado? Dava. Só que também o lance, estão tentando me convencer até agora que o lance do terceiro gol do Vitória foi legal, que não foi falta no Léo Jardim. Eu vou botar o lance aí para você ver. Foi muita falta no Léo Jardim, sabe por quê? Porque o goleiro, desde que eu me entendo de futebol, o goleiro, ele é vulnerável, por quê? Porque ele vai na bola, ele tá com os pés fora do chão, as mãos, elas não estão defendendo o corpo dele, ela tá indo na bola, então ele fica vulnerável. Qualquer esbarrão, qualquer toque no goleiro é falta. Desde que eu me entendo como gente, é assim. Mas ele trombou no jogador do Vasco, cara, não interessa. O interessa é esse contato aqui, ó, esse contato do jogador do Vitória no meio da barriga do Léo Jardim. Chega a mudar o eixo do jogador. Você vê que ele chega quase que segurar o goleiro no colo, cara. Então ele tromba no goleiro Léo Jardim e faz a falta. Pra mim, isso aí foi um erro. Foi um erro, assim como o Vitória está reclamando da expulsão. A maior reclamação do Vitória, eu vou deixar aí para vocês verem, é uma reclamação que a CBF está sendo questionada pelo Grêmio. Né? Teve árbitro que apitou o jogo do Grêmio que foi afastado, né? Porque roubaram o Grêmio. Árbitro que apitou o jogo o Palmeiras ajudar de novo, hein? Pênalti claríssimo São Paulo e não deu. Afastaram o árbitro e o árbitro de VAR do jogo Palmeiras e São Paulo. Aí o Grêmio amanheceu a CBF aí, ó, com essa faixa dizendo que o Grêmio está sendo roubado, um monte de nota de falsa ali com o juiz que apitou o jogo. Esses caçal todo, o Vasco foi prejudicado contra o próprio Grêmio, cara. Lembra do gol do David? O próprio técnico do Grêmio, o Mano Menezes, falou: dessa vez eles têm razão. O David saiu na cara do gol, ele não deu vantagem. A gente foi prejudicado contra o Inter, a gente foi prejudicado num monte de jogos, cara. Num monte de jogos. Né? E agora vem esses caras aí dizer que o Vasco está sendo beneficiado, que ele não precisa disso, né, cara? E aí, qual que é a maior reclamação deles? É porque deram 8 minutos de acréscimo, que isso não existe. Teve confusão para ir no VAR, teve lance polêmico do gol do Vitória, que ele ficou um tempão esperando o VAR analisar, e depois acabou nem indo na sala do VAR, teve substituição, teve cera. 8 minutos não é um tempo exagerado, é um tempo razoável. Então vou deixar aí a choradeira do presidente e do técnico do Vitória. Acabou sendo determinante no jogo, porque ele tira um cara nosso, de uma maneira que não foi. Não sei se o Gustavo falou, ainda teve um pênalti que ele marca, o Bandeira salva ele, que ele foi com uma volúpia para marcar o pênalti, ele já queria dar outro pênalti. Então, assim, é ruim, né, cara, porque a gente preza tanto pela nossa marca do nosso futebol e acontecem essas coisas assim. E, de repente, ele não vai mais apitar o campeonato Série A, mas a gente perdeu pontos. E, de repente, esse um ponto poderia ser um ponto que nos dá uma permanência lá na frente. Só que ninguém vai lembrar disso quando chegar na última rodada. Que a gente fez um jogo de igual para igual, que a gente saiu na frente 2 vezes jogando em São Januário, que a gente fez um jogo extremamente equilibrado até
mesmo você falando que os caras vieram mais para cima, acho que normal, pelo mandante estar perdendo, a torcida vaiando e empurrando, depois de uma derrota que eles tiveram contra o Palmeiras, era mais que normal que eles viessem para cima. Como a gente foi para cima do Grêmio quando a gente estava perdendo, acho que isso é normal do futebol. Só que a gente estava um jogo extremamente equilibrado. Só que com a expulsão acabou o desequilíbrio. E eu falo mais. Eu cheguei aqui, tenho 10 dias de clube. Tenta lembrar para mim um jogo que o Vitória estava precisando do resultado e que teve 8 minutos ou mais a nosso favor. Você falou que vai entrar com uma representação do CBF, eu queria que você avaliasse essa arbitragem de hoje. Primeiro, eu acho muita falta de responsabilidade você pegar um árbitro que nunca apitou uma partida de Série A e colocar num jogo onde está em jogo a vida do Vitória, a vida do Vasco. Eu acho que nós teríamos que ter aqui um árbitro experiente, acostumado com esse tipo de jogo, com estádio cheio, com pressão de torcida. Infelizmente se colocaram um neófito na arbitragem que prejudicou, as imagens por si falam. Se a expulsão de Halter, se for acontecer no futebol brasileiro, você não tem mais jogo. Você tem expulsão em todas as partidas de futebol, lance normal, certo? Antes da bola, e Vitória sai daqui muito prejudicado. Nós estávamos na frente do jogo. Essa expulsão gerou uma confusão que acabou gerando mais 8 minutos. E no fim o Vitória está prejudicado, sai daqui sem seus 3 pontos, derrotado. Se a gente sabe que o Vasco não precisa disso, o Vasco é um grande clube do futebol brasileiro, não precisa ser ajudado pela arbitragem, certo? Eu não vou entrar nesse mérito de ser ajudado ou não, mas as imagens por si só falam. Está claro para o Brasil inteiro que essa expulsão é uma expulsão injusta de um árbitro inexperiente, irresponsável, que prejudicou o Vitória. E nós vamos representar, mas os pontos já foram embora. Se amanhã a gente cair para a Série B por esse ponto, vai ficar por isso mesmo e o prejuízo com o Vitória. No final das contas, o gestor do Vitória e o técnico, eles estão certos, tem que cobrar mesmo, cara, tem que cobrar mesmo. O Vasco foi assaltado contra o Bahia, lembra? E o Admar Lopes botou a cara para poder falar que é um absurdo, que ele nunca tinha visto isso, né? 2 jogadores que eram para ter sido expulsos em entradas criminosas contra o Coutinho e contra o Puma, e o Vasco sequer chamou. No caso do Coutinho, nem falta, né? Uma delas, nem se foi do Coutinho, nem falta o juiz deu. Nem falta o juiz deu. O lance que quebraram o Jair e tiraram ele do campeonato, o juiz também não deu falta, nem amarelo. O cara simplesmente rompeu o ligamento do joelho do Jair. Então tem que reclamar. Então o gestor está no papel, tá? Se achou que foi prejudicado, tem que sim questionar a arbitragem, que é muito ruim e tendenciosa para sempre favorecendo alguns clubes, né? O que é engraçado é ver o que eu tava vendo ontem, o Flamengo tomou fumo, né? Os flamenguistas lá, o tal do Jorginho, um outro que chegou da Europa, reclamando, falando que nunca viu isso, que o Flamengo está sendo prejudicado por arbitragem. Cara, jogador e dirigente reclamar de arbitragem do Flamengo é o poste mijando no cachorro, né? E aí você vai ver os lances, né? O cara dá o tal do Danilo, dá uma voadora na cara do jogador do Bahia, e o outro dá uma cotovelada na cara do jogador, e eles estão reclamando de quê, cara? De quê? Expulsões ali claríssimas. Porque se fosse outro, o VAR tinha chamado para anular a expulsão. Para, né? Flamenguista reclamando de roubo. Tá de sacanagem. Então tô metendo o pé. Valeu por você ter ficado aqui nesse café da manhã. Até o outro já acordou ali, já tá fazendo barulho. Tamo junto. Desejar para você uma semana abençoada. Fique com Deus. Saudações vascaínas.